Olá, gente, boa noite. E aí, como vão? Mais uma live, mais uma segunda-feira que a gente inicia aí o nosso bate-papo, o nosso diálogo com a academia, saber mais. E hoje não será diferente das outras segundas-feiras, como eu anunciei na semana passada, que é a nossa live de hoje, né, para a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental, né? E temos aí como título, né, o campo da saúde mental no Brasil, né, falar um pouquinho dos retrocessos, dos dilemas que a gente vem enfrentando aí ao longo da história, né, e duas convidadas ilustres, né, enquanto esse povo está entrando, né, sejam muito bem-vindos a todos e a todas. Nós temos duas convidadas extremamente, né, especiais para a gente, né, que trabalham, né, elas trabalham nessa política social, né, pensando aí, né, a saúde mental com várias produções, né, eu queria agradecer imensamente aí a presença, já vou colocar ela em tela, enquanto isso o povo vai entrando, a gente vai interagindo, né, mas já vou colocar na tela a Tatiana e a Lília, né, ambas aí, né, guerreiras nessa discussão, nessa luta, nessa política, né, falar um pouquinho para a gente aí da experiência delas, né, e a gente está aí, né, vou falar um pouquinho da Tatiana, depois ela vai se apresentar melhor, né, que é assistente social, especialista aí, né, em saúde da criança e adolescente, né, na atenção aí psicossocial, tem mestranda no programa da UERJ, da FRJ, né, então, pesquisadora nessa área, e a Lília também com a gente, né, psicóloga, estou aqui com a minha cola na mão, né, psicóloga do CAPS-AD de Resende, né, um prazer estar com vocês. A Lília é psicóloga, mestre em atenção psicossocial pelo IPUB, né? E a articuladora da Frente Estamira, de CAPS da região Médio Paraíba. Vamos ter uma noite bastante especial com a presença das duas, né? Então eu vou deixar aí, o povo já está entrando, o povo já está aí acessando. Boa noite, Carmen, minha aluna que chama Maria do Carmo, mas ela só quer que chame de Carmen, está sempre com a gente. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos ter uma segunda-feira agradável, como sempre, né? Estamos tendo, não vai ser diferente. E eu falo sempre para os meus alunos que toda segunda-feira eu tenho conhecido pessoas novas, não tem uma segunda-feira que eu não conheça alguém novo, né? Tatiana eu já conheço de outros carnavais, né? Uma parceira nossa. Lília eu estou conhecendo agora, né? Então, assim, toda segunda-feira eu tenho alguém, né? Algum convidado que chama alguém que a gente, né, está construindo uma rede bastante interessante, né? Eu fico muito feliz que eu tenho aprendido também cada segunda-feira aí com matemática, né? E hoje com a saúde mental não vai ser diferente. Já entrou aqui a Ana Gilda, né? Conhecida aí da galera que também trabalha, né? Minha aluna também trabalha aí com esse segmento, né? Já está aí fazendo um presente. Ela, professora, tô lá firme e forte. Eu falei, vem com a gente, né? Discutir um pouquinho, aprender um pouquinho, trocar um pouquinho com a gente, né? E essa é a nossa pegada de toda segunda-feira. Então, meninas, muito obrigada já de coração pela participação de vocês, né? Fique à vontade, vou deixar a Lília se apresentar primeiro, né? Porque a Tatiana já é da casa, então a gente faz as honras da casa aí com a convidada nossa, né? A Lília, fique à vontade, Lília, para se apresentar para o público. Depois a Tatiana faz a fala dela, se apresentando, né? Fique à vontade. Bem, boa noite a todos. Eu sou Lilian, sou psicóloga, né? Vou falar rapidamente assim sobre a minha trajetória na saúde mental. Trabalhei em saúde mental desde minha formação, né? Me formei em 2006 na Estácio de Sá, em Resende. Trabalhei ali na saúde mental de Resende por 2 anos como contratada. Passei por Barra Mansa. Trabalhei também no CAPS-AD Centra Rio por 4 anos. E depois fui trabalhar em Barra do Piraí, onde eu fui convocada por concurso público. Estou há 10 anos na Prefeitura de Barra do Piraí. E depois eu fui convocada também para a Prefeitura de Resende. Então, tem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estou novamente em Resende, trabalhando no CAPS-AD. Então, atualmente eu trabalho no CAPS 2 de Barra do Piraí e no CAPS-AD de Resende.
Tenho formação na área de saúde, né? Eu fiz algumas especializações voltadas para a questão da saúde, instituições de saúde, gestão em saúde, e fiz o mestrado no IPUB em atenção psicossocial, né? Que é voltado para essa prática mesmo da saúde mental em serviços comunitários. Bem, e aí que eu gostaria de agradecer o convite que veio para mim por intermédio da Tatiana, né? Mas aceitei com muito prazer para poder estar aqui falando sobre esse tema que me é tão caro, né? Que é a questão do campo da saúde mental. A minha pesquisa de mestrado foi sobre a reforma psiquiátrica, foi específico sobre o município de Barra do Piraí, mas foi preciso fazer todo um levantamento teórico, né, sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, para poder pensar depois sobre a reforma naquele município. Bem, então o tema que foi proposto para a gente é o campo da saúde mental no Brasil, retrocessos e dilemas, né? A gente tem vivido nos últimos anos grandes retrocessos, né, que tem a ver com a questão política do país, a questão macropolítica, né, que veio com o impeachment da Dilma, né, que foi justamente para poder colocar um plano de governo que não tinha sido eleito, através do Michel Temer, e posteriormente a eleição de um governo completamente voltado para o neoliberalismo e até mesmo antidemocrático, né, com as propostas que vêm sendo impostas por decretos, portarias, resoluções, sem a participação popular, sem o envolvimento de instituições importantes para debater esses temas. E isso aconteceu com a saúde mental, né? Então, a gente tem um processo de retrocesso na saúde mental que começou em 2016. No final de 2015 teve aquela PEC, né, que congelou os gastos públicos, que foi um antecedente fundamental para que fosse possível ir acontecendo os outros retrocessos, né? Dentro da saúde mental a gente teve também a questão da indicação do Valêncios, né, no final de 2015 também, para a coordenação de saúde mental, que era uma pessoa que não tinha afinidade nenhuma com as propostas da reforma psiquiátrica, pelo contrário, ele foi diretor de um hospital psiquiátrico, e desde então foi entrando pessoas no cargo da coordenação que não tinham afinidade mais com as propostas da reforma psiquiátrica, né? Um cargo que tinha passado Pedro Gabriel, Ana Pita, Ticanori, e pessoas que tinham um compromisso com a reforma psiquiátrica, hoje em dia é colocado pessoas que são da área, talvez, da psiquiatria, da medicina, enfim, mas que não têm realmente um compromisso com a reforma. Bem, e pensando um pouco na minha profissão, né, como eu sou psicóloga, falei um pouco do campo geral da saúde mental, mas pensando um pouco na minha profissão, o retrocesso que a gente vive hoje, que tem a ver com essa subjetividade atual, né, que está super alinhada com o neoliberalismo e com a hipermodernidade, a psicopatologização da vida, né, e das questões sociais. Então, hoje em dia, a gente vive um momento em que tudo é patologia, o luto virou patológico, a tristeza virou patológica, e as questões sociais também, né? Criança com mau comportamento está virando patologia, e assim sucessivamente. Então, esse é um grande dilema para a nossa profissão, principalmente a gente que está no campo da saúde mental, que é onde vai chegar esses encaminhamentos. Então, quem trabalha em CAPSI, por exemplo, recebe muito encaminhamento de questões que não deveriam ser tratadas como doença e que estão sendo cada vez mais olhadas pelo viés da patologia. Mas isso também com o adulto, não só com a criança. Eu acho que isso acaba aparecendo de uma maneira muito um boom assim na área da infância e da adolescência, mas também não é só com as crianças e com os adolescentes, com os adultos também, né? Então a gente tem um excesso de encaminhamentos para a psiquiatria por questões que poderiam ser trabalhadas de outra maneira, que não necessariamente deveriam ser medicadas e às vezes nem uma psicoterapia, né? Que deveriam ser trabalhadas nos serviços de saúde comunitário, como a estratégia de saúde da família, que deveria trabalhar com a comunidade, com a coletividade, com propostas pedagógicas, com prevenção à saúde, de maneira coletiva, né? E tudo está sendo tratado de maneira muito individualizada e é visto com esse viés patológico.
Mas voltando um pouco à questão do retrocesso da reforma psiquiátrica, né, a gente tem a CIT, aliás, a resolução da CIT número 32 de 2017 como um grande marco. De 2016 a 2020, a gente teve 15 normativas gerais assim que foram sendo colocadas, 15 aproximadamente, talvez seja mais até agora, que foram sendo colocadas para poder interferir na política de saúde mental. Mas duas são, assim, grandes marcos, que é a resolução da CIT, da Comissão Intergestora Tripartite, em 2017, número 32, que traz uma nova política de saúde mental, e uma nova nota técnica que foi emitida pela Coordenação de Saúde Mental o ano passado, que reforça essa ideia de uma nova política de saúde mental. Né? E aí traz a eletroconvulsoterapia como uma proposta terapêutica, e aí o grande problema disso, que é colocado a eletroconvulsoterapia como uma proposta que vai ser deliberada, né, para diversas patologias, assim, como uma modernidade, né, como um recurso moderno, não mais para situações muito específicas, como era dito anteriormente. Colocar o hospital psiquiátrico de volta, né, na RAPS, né, de volta não, porque ele nunca esteve, ele esteve na assistência psiquiátrica, mas não na RAPS, mas incluir o hospital psiquiátrico na RAPS, aumentando o financiamento desses hospitais, né, e colocar as comunidades terapêuticas e os hospitais dias. Então, todas essas normativas foram sendo colocadas para poder possibilitar o financiamento desses serviços. Que aí entra também o CAPS AD4, entra também a promoção de ambulatórios especializados, né, que é muito voltado para a medicalização e psicopatologização, que eu falei um pouco antes, enfim. E esse é o grande desafio que a gente encontra atualmente nesse campo da saúde mental, né? E pessoas que estão se formando agora vão ter muita dificuldade de ter um posicionamento crítico quanto a isso, assim, a não ser que seja alguém que teve uma formação que debateu essas questões, porque a pessoa está entrando agora no mercado de trabalho, entrando agora no serviço público, e como que ela vai ter uma crítica se ela não conheceu, né, e se ela não passou por todo o processo anterior da constituição desses serviços, né, dos CAPS, dos serviços comunitários, né, enfim, então é difícil, e aí alguns municípios estão com profissionais, assim, em condições subtrabalhistas, né, tipo RPA, com baixo salário, que acaba colocando pessoas que acabaram de se formar, né, e aí que vão entrando nessa lógica, porque não vão ter um posicionamento crítico mesmo. Então, a gente está aí diante dessa situação, né, e aí entra a grande questão, assim, pelo menos dentro da psicologia, eu acredito que no serviço social também, a Tatiana depois pode falar nisso, mas dentro da psicologia, a gente trabalha dentro dos princípios dos direitos humanos, né, e aí a gente está lidando aí com entrada de instituições na assistência em saúde mental que violam os princípios dos direitos humanos, né, como o hospital psiquiátrico e a comunidade terapêutica. A gente teve aí uma fiscalização dos conselhos, né, do Ministério Público, que denunciou violência, maus tratos, diversos problemas encontrados nessas instituições, e o governo vem, né, de uma maneira muito antidemocrática, querendo colocar novamente o financiamento para essas instituições. E tem um interesse, né, de mercado, né, do mercado financeiro e do mercado religioso nisso, né? E o Bolsonaro emitiu um decreto ano passado que, inclusive, possibilitava o financiamento para as instituições que mantêm as comunidades terapêuticas, ou seja, para as igrejas, né, por exemplo, para qualquer instituição religiosa que possa ter uma comunidade terapêutica. Então, é esse interesse que está aí por trás, né, o dinheiro, porque se aumentou o financiamento da internação, né, então, em 60%, né, então, eu não sei exatamente a cifra, mas é um bom dinheiro que você, se for pensar que é pago em diária, né, e a questão também
da ideia da religiosidade, né, de impor um comportamento, um modo de vida, né, que é específico de determinadas religiões e impor isso de uma maneira a todos que estiverem ali naquelas instituições. E se essas pessoas estiverem ali contra a sua vontade, né? Às vezes ela entra no lugar voluntariamente, mas ali dentro é imposto diversas coisas contra a sua vontade, né? Então isso é muito complexo. Eu já participei de um congresso, deve ter, eu não lembro exatamente o ano, deve ter uns 8 anos que eu participei, específico da questão de álcool e drogas, falando de experiências muito voltados para a neuropsiquiatria e para essas clínicas, chamadas clínicas religiosas. E tudo é falado como se estivesse sendo tentando dar uma cientificidade para esse tipo de trabalho, né? Falaram em vacina contra a cocaína, que estava sendo pesquisado, uma vacina, né, que pudesse emitir algum efeito sobre a fissura do usuário, enfim. Foi até estranho participar de um congresso assim, né? Mas é a lógica dessas instituições, né? É docializar os corpos, né? Por medicação, por vacinas e por disciplina, né? O hospital psiquiátrico, quem conheceu, quem já leu um pouco sobre isso, sabe que ele se fundou em cima disso, né? Da docialização dos corpos. E as comunidades terapêuticas são o retorno, né? Dos hospitais psiquiátricos com outro nome. Inclusive, os grandes hospitais que foram fechando, né, tentam reabrir como comunidade terapêutica, né. Teve uma história de que a Clivapa, que é um hospital psiquiátrico aqui da região Médio Paraíba, que fechou, queria tentar abrir como comunidade terapêutica, ainda não abriu, mas é possível que se tente, né? E com a nova política de saúde mental, facilita que esse tipo de coisa aconteça. Então, é aí o nosso retrocesso. Depois, acho que com as perguntas a gente pode entrar em mais detalhes quanto a isso, sobre essas questões. E o dilema que a gente enfrenta, né, que a gente está num governo que é antidemocrático, mas que foi eleito, então a gente acaba tendo que resistir, combater determinadas coisas, mas com muito manejo, né? Senão a gente não consegue o nosso objetivo, assim, de sustentar a reforma psiquiátrica, né? Mas a gente precisa defender a nossa política de saúde mental, a gente precisa unir forças para isso e debater com a sociedade, né? Porque eu acho que a nossa falha nos últimos anos acabou sendo essa, a falta de debate com a sociedade, porque lá quando começou a reforma psiquiátrica, o movimento dos trabalhadores e tudo mais, a proposta foi essa, debater com a sociedade, e a gente foi se perdendo um pouco nisso, né? Tanto que a ABP, que é quem acaba estando por trás, né, de todas essas questões que foram acontecendo de mudança de coordenadores, de mudanças na política de saúde mental, justamente para poder, porque quem compõe a ABP são psiquiatras da rede privada, psiquiatras das clínicas, né, que fecharam, enfim, pelo menos a grande maioria. Então, tem um interesse aí em retomar essas coisas por questões financeiras. Mas a ABP, ela nunca foi muito presente e muito envolvida com as questões dos movimentos de trabalhadores de saúde mental. Ela sempre foi uma organização que ficou um pouco à parte desse debate, dessa discussão. Os congressos que ela realizava eram congressos para psiquiatras, não eram congressos que envolviam todos os profissionais ou envolviam usuários e familiares, como os que a saúde mental foi realizando. E aí ela conseguiu uma brecha aí de entrar no governo agora. Recentemente circulou aí no WhatsApp, alguém pode ter visto um vídeo falando que mais coisa está por vir, né, em relação às mudanças na política de saúde mental. Não falava o quê, mas, enfim, a gente pode esperar o pior, né. Bom, por enquanto é isso, eu vou passar para a Tatiana e depois a gente continua.
Obrigada, Lilian. Já deixando a gente aí com a cabeça fervilhando aí para perguntar algumas coisas, mas vou deixar a Tatiana também falar, se apresentar, e aí a gente começa o nosso bate-papo, né? Tá bom. Já aqui anotando algumas coisas do que você falou para a gente dar o start. Tati, seja muito bem-vinda, fica à vontade, né? Para começar. Tá bom. Obrigada, gente. Vanessa, muito obrigada. Obrigada a todas e todos por estarem participando. Obrigada, Lilian, por ter aceitado prontamente também o convite. A gente conversou no trabalho e ela aceitou. Acho que é uma parceira de luta, de militância, né? Eu não tenho tanto tempo de saúde mental, né, quanto a Lilian tem, mas é uma política que realmente, quando a gente entra, a gente se apaixona, e estar na saúde mental hoje é estar por militância. Né, eu acredito que não há somente para você ser apenas um trabalhador da RAPS, um trabalhador da saúde mental, mas você também acaba sendo militante da saúde mental, diante de tantos retrocessos que a gente vem vendo, principalmente nos últimos anos. Então, vou me apresentar, né, senão a gente já começa falando, eu sou assistente social de formação, atualmente estou como mestranda na UFRJ, fiz especialização, né, na Fiocruz, voltada para criança e adolescente, que tem adoecimentos crônicos, a especialização em saúde mental e atenção psicossocial pela Fiocruz, também pela ENSP, sou trabalhadora da saúde mental no CAPS AD Resende, no qual compartilho meu trabalho com a Lilian, mais ou menos quase uns 5 anos, e voltado para um público de álcool e drogas, e foi onde realmente me apaixonei e entendi a importância da gente estar trabalhando e militando praticamente nessa área. Lilian trouxe algumas questões que eu também queria estar conversando, e eu achei importante da gente estar pontuando. Uma das coisas que eu queria começar, quando a Lilian coloca algo que eu também já tinha pensado da gente estar falando, seria sobre os retrocessos que vêm ocorrendo, e a gente trazendo um pouco, né, das portarias, né, que foram aprovadas, como a Helena colocou, em 2017, que a gente tem, na verdade, um retorno, né, dos leitos psiquiátricos, e a gente está falando desse retorno, dessa expansão, de uma forma desenfreada, de uma forma de não diálogo com os movimentos sociais, com a comunidade, com os trabalhadores da RAPS, com os trabalhadores de saúde mental, que vem dialogando e vem pensando uma política de saúde mental para além da medicalização, da docilização dos corpos. O que a gente vem pensando que, na verdade, o que se tem, e aí a política hoje que vem sendo empregada dentro do governo Bolsonaro, principalmente, é um ajustamento, nada muito diferente do que a gente percebe no modo de produção capitalista. O que a gente tem hoje, que se quer, é que, na verdade, a população, a sociedade, ela seja ajustada àquilo que realmente convém aos modos de produção. E aquele que vai estar à periferia, ou que não vai estar sendo, possivelmente, entre aspas, enquadrado, ele vai estar sendo medicalizado, ou ele vai estar sendo colocado como dito louco. E aí o que a gente observa é como eu vou dizer, uma mercantilização, né? A loucura, ela se torna, loucura com muitas aspas, ela se torna uma mercadoria. E por que eu coloco loucura com muitas aspas? Porque a gente está falando quem é esse louco. O que é ser louco? Na verdade, o que é ser normal nessa sociedade, né? Que normalidade é essa que vem sendo empregada para essa sociedade, e é uma normalidade que vai atender padrões burgueses, né? Padrões societários burgueses, que foge totalmente, na maioria da nossa população, que é uma população extremamente pauperizada. E realmente a gente acaba não se enquadrando. E aí, que enquadramento é esse? E aí você tem uma cobrança interna de um não enquadramento, uma cobrança da sociedade. Então, para você se ajustar, ou você vai ser internado, né? E aí você tinha uma grande quantidade de pessoas de manicômios, e aí é importante a gente colocar aqui essas pessoas que estavam internadas de manicômio antes da reforma psiquiátrica. A gente também tem uma grande quantidade de mulheres que não se ajustavam também, como eles colocavam, ajustavam com muitas aspas, eram mulheres, né, que por suas vezes, ou elas se questionavam a essa ordem vigente, ou mulheres que eram colocadas em situação de violência e que elas eram internadas em manicômios e acabam reproduzindo aquilo que se chama de loucura, né? Porque é um adoecimento dessa população. Quando a gente vai estar falando de loucura, quando a gente vai estar falando desse processo que se tem
de adoecimento, é importante a gente analisar todo o contexto que tem em volta. Não é somente um adoecimento psíquico, mas a gente tem um adoecimento material, tem um adoecimento emocional, algo que é necessário se colocar em conta. E aí, quando a gente está falando, né, dessa mercantilização, dessa venda de serviços, que é algo que a gente percebe muito dentro do SUS, porque isso é um processo de sucateamento que nós temos dentro do SUS. Quando eu falo de sucateamento, a gente coloca hoje, né, quando a própria Lilian pontuou, e é algo que eu venho analisando, né, que é uma das pesquisas, né, que eu trago, é discutindo sobre o encarceramento da mulher negra e associado a um possível uso prejudicial de álcool e drogas, e é muito marcante de um encontro que eu tive, onde uma pessoa, né, no caso, a palavra usuário a gente utiliza, mas fica dentro da política de álcool e drogas, quando utiliza usuário, parece só aquela pessoa que faz um uso, né, mas é isso, uma pessoa colocou para mim e falou assim, bom, Tati, a gente vai estar falando de uso abusivo, acho que é um uso prejudicial, porque o abusivo, ele vem só do abuso, eu não estou fazendo uso abusivo dessa forma, eu acabo fazendo uso prejudicial da substância. E aí a gente estava pensando, né, que necessariamente, né, da pesquisa do encarceramento da mulher negra para voltar, quanto elas às vezes são acometidas e são colocadas que elas fazem uso prejudicial ou que elas entram no processo do possível tráfico, e não necessariamente mas muitas vezes elas são encarceradas pela cor da sua pele. Mas isso a gente pode trazer num próximo debate. E aí, trazendo, né, de todos os retrocessos que a gente vem apontando dentro da política de saúde mental, com o aumento dos leitos psiquiátricos de uma forma indiscriminada, além de um aumento das comunidades terapêuticas, e aí quando a gente vai estar falando de números, né, hoje a gente tem o investimento do governo federal em média de 158 milhões em comunidades terapêuticas, e praticamente quase o mesmo investimento que a gente tem dentro dos CAPs. E aí algumas pessoas vão questionar, mas Tati, será que a gente não pode estar falando que seria poderia ser um braço? As comunidades terapêuticas hoje, elas estão dentro da RAPS. O que a gente vai estar se colocando e vai estar pensando é de que forma há esse acompanhamento, de que forma esse cuidado, de que forma esse tratamento. E aí a gente vai estar falando da questão do mercado do serviço. Eu vou dar mais ou menos alguns valores para vocês. Cada instituição recebe, por um adulto que está supostamente internado, R$ 1.172,88. Para mães nutrizes com bebês de até 1 ano, cada pessoa por mês são R$ 1.528,02. E para adolescentes, são R$ 1.596,44. Então, a gente está falando isso de uma lógica de mercado, né? Os valores dessa internação, e que a princípio se coloca que é uma internação voluntária, e aí quantos casos a gente tem de pessoas que estão andando na rua e simplesmente elas são colocadas dentro de transporte, e elas, quando se dão por si, elas estão dentro de comunidades terapêuticas. Além desse processo, né, do possível uso, né, prejudicial de álcool e outras drogas, a comunidade terapêutica também tem. Eu acho que é importante a gente estar marcando. Eu acho que, quanto movimento social, a luta não pode ser apenas única. A gente está falando aqui de saúde mental, está falando de álcool e outras drogas, da política de saúde mental como um todo, né, do processo do processo do sofrimento, da loucura, mas, na verdade, do sofrimento psíquico, é a população LGBT, que muitas vezes também está sendo internada, com muitas aspas, né, como eles falam, que são acolhidas, né, no cuidado, muito por conta da sua orientação sexual. Então, acho que é importante a gente marcar esse território também. E aí a gente está vendo que agora, em 2020, a gente teve o governo federal, ele aprovou a legislação onde adolescentes vão poder estar sendo internados em comunidades terapêuticas, entendendo que essa comunidade, a partir de uma autorização dos seus respectivos responsáveis, que entenderem a necessidade dessa internação. E aí é importante que, na verdade, o que a gente percebe dentro da política, não só de saúde mental, acho que da política como um todo, o quanto eles vêm colocando de forma fragmentada o olhar e o entendimento do que é o cuidado. Não há como se falar de saúde mental sem analisar as demais políticas e as demais situações que permeiam a vida do sujeito.
Não há como eu falar de acompanhamento dentro de CAPS AD, sem analisar qual é o contexto no qual aquela pessoa está inserida. Geralmente é um contexto de extrema pauperização, de miserabilidade, de condições desumanas de sobrevivência. E aí não há como eu discutir, pensar e analisar com aquele sujeito sobre o seu suposto uso prejudicial sem analisar esses contextos. E aí a gente está falando quando uma outra situação, né, do retrocesso, é importante a gente estar pensando no CAPS AD4. Como que a aparência, ela se coloca para a gente, ela se revela de uma forma tão encantadora, né, de um canto da sereia, na verdade, que o CAPS AD4, ele vem para quê? Para ele poder estar sendo implementado dentro das cenas de uso, e aí a gente chama de cenas de uso, né, as pessoas vão chamar, né, geralmente a gente vê isso na mídia, de Cracolândia, né, de espaços, e isso é muito... a gente precisa ter muito cuidado com esses discursos, né, porque, e aí não adianta, é um debate caro, eu vou estar fazendo esse recorte racial também, geralmente quando a gente está falando das cenas de uso, né, que eles chamam de Cracolândia, a gente precisa analisar onde são esses espaços, quem são esses moradores, esses moradores, não, perdão, essas pessoas que estão nesse local, quando a mídia coloca, geralmente eles colocam, a maioria da população é uma população negra, e aí você está falando, Tati, está dizendo que a maioria da população que faz uso prejudicial são negros? Não tem como eu afirmar, porque eu não tenho isso em dados. Mas quando a gente está vendo as fotos, eles colocam que sim. Mas a gente tem estudos, e isso é comprovado, que na periferia, a maioria da população que se mora na periferia hoje é a população negra. Então, se geralmente essas cenas de uso acabam ficando na periferia, a maioria das pessoas que vão estar circulando também é a população negra. E aí eles vão estar falando, né, desse território, que vai estar, o CAPS AD4, ele vai estar dentro de um território, e aí ali teriam profissionais de saúde que estariam fazendo um acompanhamento. Bom, o CAPS AD3, ele faz um acompanhamento no território, o CAPS AD3, na verdade, o CAPS AD ele já faz, o CAPS AD3 seria um local onde as pessoas poderiam, né, permanecer por um tempo, sem ter uma necessidade de uma internação, mas é um processo que ele passa o dia, passa a noite, dentro com os profissionais de saúde. O CAPS AD4, ele vai estar dentro do território, possivelmente com encaminhamento para uma internação. E aí a gente vai estar falando, encaminhamento para qual tipo de internação? Que local é esse de internação? E aí a internação seria em comunidade terapêutica. Então a gente percebe um braço do Estado legitimando mais uma vez, né, porque você vai estar com encaminhamento, uma chancela do Estado enquanto uma instituição pública, que é um CAPS AD4, encaminhando possivelmente uma comunidade terapêutica, e aí a gente precisa analisar que encaminhamento é esse, de que encaminhamento que a gente está falando, se realmente é algo que é voluntário, ou se não é para atender uma demanda do município, né, no caso, ou de uma demanda da sociedade, por não ter o entendimento, né, do que se é o uso prejudicial, ou do que se é a droga, porque se a gente olhar, né, eu vou fugir e vou voltar, tá, gente? Se a gente olhar os recursos, né, da mídia, quando coloca sobre drogas, a gente percebe, geralmente, a população que eles colocam como se fosse pessoas zumbis, e não é. E se a gente tem um levantamento, a maioria da população, o último documento que não pôde ser, como eu vou dizer, lançado, né, pela Fiocruz, apontava que a maioria da população hoje, a droga de uso intensa da maioria da sociedade brasileira é o álcool, e que é lícito. Então, isso diz bastante coisa. E eles colocam, né, de uma não... dessa questão do processo, desse encaminhamento para essas comunidades terapêuticas, no intuito de uma abstinência, de um cunho extremamente religioso, e aqui eu não vou estar fazendo uma discussão religiosa, mas que é importante a gente analisar que se você não entende o contexto no qual o indivíduo estava inserido, quais são as questões que permeavam e que atravessam a vida daquele sujeito, você não consegue entender ele como um todo. Então, não é um processo de internação desta forma involuntária, porque não é ele não deseja, que vai estar atendendo a demanda que não necessariamente é dele. É uma demanda que muitas vezes é do poder público, uma demanda muitas vezes que pode ser da sociedade, e da sociedade a gente deixa claro muito por conta de um não conhecimento, né, de um não esclarecimento. E aí eu concordo com a Lília quando a necessidade que a gente precisa estar
nas zonas periféricas, precisa estar saindo, às vezes, de alguns espaços, né, para além da academia, para além dos espaços de serviço, para estar falando de saúde mental, estar falando de política de álcool e drogas. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente estar pontuando é que todas essas demandas, né, que são tão caras, né, para a discussão dos movimentos sociais, né, para o movimento do que a gente entende que é um avanço na política de saúde mental, como a intersetorialização, o território, é algo que vem sendo colocado pelo governo federal de uma forma como se fosse integrado, e não é. O CAPS AD4, ele atende a demanda do território, mas não é uma ocupação do território como a gente entende que deve ser feita, não uma ocupação de território que vai estar visando o encarceramento em massa. Né? Quando a gente está falando sobre intersetorialização, a gente está falando de intersetorialização de política pública, não de política de governo. A gente está falando de entendimento da população, entendendo que que eles têm direito em estar acessando determinadas políticas. Não que determinado tipo de chancela do governo vai estar criando aquelas políticas porque é melhor para si, é melhor para a plataforma política no qual eles criaram. E aí, o que a gente vem pensando, que, na verdade, cada vez mais, todo o processo, né, de retrocesso que vem se tendo dentro da política de saúde mental, ela é extremamente, não há como a gente descolar, ela está ligada ao modo de produção capitalista, está ligada aos ideais burgueses, né, está ligada à lógica de lucro, de mercantilização da vida, né, de mercantilização dos serviços, os serviços que até então deveriam ser públicos, universais, eles estão sendo de caráteres individuais, onde cada vez mais a gente percebe um abandono da luta do coletivo, um abandono da luta da coletividade em o aumento do indivíduo, o aumento da individualidade, não o indivíduo no reconhecimento dele quanto sujeito passivo da sua própria liberdade, mas o aumento dele enquanto culpabilização, porque é a lógica da meritocracia. E aí, enquanto assistente social, enquanto serviço social, né, enquanto a gente percebe o quanto esse retrocesso, ele fere diretamente os princípios éticos. Os princípios do nosso projeto ético-político, né, de uma nova ordem societária, uma ordem societária onde a gente não tenha essas formas de opressões tão alvitantes como vem se dando atualmente no governo Bolsonaro. Eu acho que é importante desmarcar a posição, que é um governo de ataque, né, um governo que coloca que todas as pautas que nós trouxemos enquanto movimentos sociais é colocado como, ora como vitimismo, ou ora como eles colocam como mimimi, mas que se utiliza hoje todo esse contexto que a gente vem vivendo de pandemia, né, de isolamento, para se passar decretos que são de retrocessos, passar portarias que são de retrocesso, como a gente tem hoje autorizado pelo governo federal a internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Eu acho que isso é importante a gente estar marcando posição. A gente coloca, às vezes, muitas questões de que se tem-se tanto retrocesso, tantas, como eu vou dizer, tantas legislações de cima para baixo, porém, é importante também a gente estar colocando os movimentos de resistência. A resistência, né? Nós vamos continuar resistindo. E a resistência é essa forma, né, de encontro, quando a gente se encontra numa segunda-feira à noite, para estar falando de política de saúde mental, para estar falando de retrocesso, para a gente estar dialogando, isso é uma forma de resistência. É uma forma de articulação da gente contra o movimento social, que vem buscando, dentro desse contexto de isolamento social, de pandemia, formas de luta diferenciada, que nesse momento a gente não pode estar na rua lutando, mas a gente está dentro de buscou espaços diferentes para estar falando de algo que é tão importante. E aí é importante a gente estar marcando, né, os retrocessos dentro da saúde mental, os retrocessos dentro da política de assistência, que não são à toa. É importante, todos esses retrocessos ocorrem para que se mantenha a ordem, para que se mantenha uma quantidade, né, de população que vai estar sobrante, que vai estar fora do mercado de trabalho, que não vai estar tendo acesso a políticas públicas, ou que a gente vai estar tendo um encarceramento
da população, ou que a gente vai estar tendo uma internação longa em comunidades terapêuticas, ou uma medicalização dos corpos, e aí a gente vai estar tendo uma medicalização dos corpos, muitas vezes uma medicalização dos corpos das mulheres negras, né, que são mulheres que vêm perdendo seus filhos dentro das comunidades, são mulheres que vêm em processo de adoecimento, e aí busca e se coloca, não consegue fazer um processo, elas não conseguem ter um acesso a uma saúde mental, a um processo terapêutico, mas têm acesso a uma medicalização. E uma medicalização é para elas se tornarem calmas, mas que atendam ao modo de produção. E aí é um processo de culpabilização interna por não estar atendendo uma demanda que lhe foi imposta, não algo que foi construído. Eu acho que a gente precisa estar pensando e estar juntos, tanto dentro do nosso espaço de serviço, dentro da comunidade, dentro das nossas famílias, estarem falando e estar dialogando sobre a construção e reconhecimento dessa população enquanto sujeito. Eu acho que o reconhecimento desse enquanto sujeito político, enquanto sujeito histórico, faz toda a diferença quando a gente está falando de saúde mental, está falando de política pública. Eu acho que é isso que a gente precisa estar indo além, né? Precisa estar discutindo para além somente dos espaços que para a gente que é confortável, né? Então, eu acho que eu tentei apontar, fui falando rápido, se eu falei muito rápido, vocês falam que a gente vai voltando. Mas eu acho que é uma fala muito de militância, né? Algo que eu não há como estar no campo de saúde mental, no campo, já vim da política de assistência social e também não era diferente, mas a militância é algo que perpassa, né? E que é importante a gente estar nesses espaços. Acho que a gente pode ir trocando nas perguntas, né? Falando mais um pouquinho. Acho que é isso. Obrigada, hein? Tem já algumas perguntas aqui. Agradeço aí a Tatiana pela sua fala, por sua contribuição, né? Também deixa a gente aqui, né, querendo perguntar várias coisas, mas vou deixar primeiro, né, as perguntas dos nossos ouvintes, né? Depois eu faço também algumas perguntas que eu estou aqui, né, querendo saber, querendo, né, botar mais lenha na fogueira aí, para a gente pensar, né, justamente sobre essa questão da saúde mental, esses retrocessos que a gente está vivendo muito, né? A gente está vivendo esse retrocesso em vários âmbitos, né? E especialmente aí a questão da saúde mental. Mas vou deixar minha fala para depois dos nossos ouvintes aqui que já estão fazendo aqui as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui, né, da Ana Gilda, e que ela fala assim, né? Falando primeiro da colocação da Lília, né, extremamente pertinente a essas colocações. Vou replicar aí na íntegra aqui a fala da Ana Gilda, tá, Valdir? E aí, você acredita que conseguiremos traçar estratégias de cuidado com os pacientes de saúde mental, envolvendo mais a estratégia da saúde da família, tendo a diminuição das equipes e a sobrecarga dos NAFs, né? E aí agradece pelas suas colocações, né? E ela termina, manicômio nunca mais, né? E aí essa questão aí da estratégia da saúde da família, né? O que você pode falar um pouquinho sobre essa questão aí das estratégias do cuidado, né? Frente à diminuição aí dessa força de trabalho, né? E não só a portaria que tirou o financiamento dos NASFs, né, mas a mudança que teve na política de atenção básica de maneira geral, que aconteceu também em 2017, né, e tirou a palavra democrática, por exemplo, do texto, que eu acho isso tão representativo, tão simbólico, né, tirar essa palavra do texto que fala sobre a política de atenção básica, que falava justamente em relação ao cuidado, né, enfim. E também, assim, agora não tem mais obrigatoriedade de ter o agente comunitário, né, então fica a critério do gestor, e aí vai depender do gestor ter um conhecimento de saúde pública, que às vezes não é, às vezes é um médico de clínica privada que não conhece política pública, que está como gestor no município, e aí vai depender muito disso.
E também agora colocou que os agentes comunitários que estiverem na unidade, eles têm que se voltar para a população vulnerável e cobrir 100% da população vulnerável, que fere o princípio de universalidade, gente, está difícil, universalidade do SUS, né? O SUS ele não é voltado só para os mais pobres e os mais vulneráveis, né? Ele é universal. E aí fere esse princípio do SUS e coloca uma sobrecarga nos profissionais. Então, assim, tem um projeto político de dificultar, sim, a questão da saúde mental também, mas não só a saúde mental, na atenção básica. Tanto que a nova política de saúde mental institui equipes multiprofissionais a nível secundário. Né? Não exclui a atenção básica do seu texto, mas ela coloca que aquelas patologias que não seriam mais graves para ser atendidas no CAPS, que demandassem um processo de reabilitação psicossocial, que elas seriam atendidas no ambulatório. Ou seja, indiretamente tira a atenção básica né, apesar de não tirar do texto, mas tira a atenção básica da questão de trabalhar as questões de saúde mental menos complexas, né? Isso faz com que o acompanhamento da atenção básica se torne médico curativo. Se você não tem agente comunitário, se você coloca que é voltado para a população mais vulnerável, se você tira o NASF, o que você acaba fazendo? Você acaba sobrecarregando quem fica. E aí, com todas aquelas demandas que estão cada vez aumentando, principalmente com a vulnerabilidade social aumentando cada vez mais no nosso país, pelas questões econômicas, agora com a questão da pandemia e tudo mais, você sobrecarrega quem fica. Então, quem fica, ele vai ter que atender às urgências que vão surgir no serviço, ele não vai ter pernas para poder fazer prevenção, ele não vai ter pernas para poder acompanhar casos menos graves de saúde mental, ele não vai ter pernas para fazer visita domiciliar, ele vai marcar consulta e medicar, marcar consulta e medicar. Né? Outra questão que aconteceu na atenção básica foi a saída dos médicos cubanos, né, que aconteceu no final do governo anterior, já porque o presidente eleito não fez questão nenhuma de manter, né, os médicos cubanos no Brasil, e aí volta a velha problemática, né, porque os nossos médicos brasileiros são formados de uma maneira muito corporativista, muito clínica individualista, né, e não querem ir para territórios mais distantes e etc, etc, que acaba colocando poucos médicos para atender no SUS, e aí menos mão de obra, a demanda continua crescendo, o que acaba acontecendo? Consultas ultra mega rápidas, que precisam acontecer ali fast food, praticamente, né, aquela coisa para poder medicar e atender as urgências. Então, isso com certeza vai interferir, sim, na saúde mental, vai dificultar a gente em conseguir projetos paralelos com a atenção básica, né? A gente sentava no matriciamento, discutia caso, traçava projetos em comum para os usuários mais graves, que eram acompanhados ali pela estratégia, e os graves do CAPS, que a estratégia poderia contribuir de alguma maneira. A gente vai conseguir fazer isso? A gente mal está conseguindo agora, a gente já está sentindo o efeito disso, que a gente mal consegue agora ser recebido pela unidade, eles não têm tempo. É muita demanda, a gente está muito ocupado, tem pouca gente, e quando recebe é enfermeira e mais um profissional, porque o resto está tudo... O resto, que é pouco agora, está tudo ocupado, trabalhando. O médico não consegue participar do matriciamento, porque ele vai lá, uma carga horária muito menor, atende os pacientes e vai embora. Né? Então, assim, a gente já está sentindo esses efeitos. Né? São poucos municípios que estão mantendo o NASF e com financiamento próprio, né? Porque foi cortado o financiamento federal. Né? Então, isso acaba sobrecarregando quem fica. Né? Por exemplo, municípios que eu conheço que tem NASF ainda, mandou embora uma parte da equipe, ficou com uma equipe mínima, porque sem a portaria que sustenta o serviço também não tem a obrigatoriedade de manter determinado número de pessoas, então fica o que o município pode pagar. E quem fica, trabalha na sobrecarga, né? E aquela coisa de apagar incêndio, né? Apagar as urgências que vão aparecendo ali. Né? Então, reflete sim e dificulta. A gente precisa ainda tentar, claro, manter esse diálogo, a atenção básica, mas a gente vai encontrar muitas dificuldades. Obrigada, Lilian.
Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer para a Tatiana, para fazer essa, né, intercalar as perguntas, da Natália, que ela quer que falasse um pouquinho o que seria uma comunidade terapêutica, como ela funciona. Tá bom. E aí falar. Então, Né? Então, Natália, tá me ouvindo? Tá bom? Tá. A comunidade terapêutica é uma instituição, geralmente ela está ligada a uma questão religiosa, algumas neopentecostais, outras católicas, algumas espíritas, né, voltada ao próprio kardecismo, e elas são locais que seriam locais de tratamento, né, que é isso que a gente está chamando locais de tratamento, onde estaria entendendo que através, né, da abstinência e a cura, muitas aspas, viria através da religiosidade. São locais, né, que têm diversas vagas, geralmente são sítios, fazendas, e as pessoas estariam trabalhando, passariam o dia todo em oração e estariam em processo de abstinência, do caso do uso do álcool e de outras drogas. Qual é a questão que a gente traz, né, em relação à comunidade terapêutica? Trazendo de forma aparente, a gente vai estar falando, bom, é mais um lugar que vai estar fazendo o tratamento. A questão é, muito desses lugares, ou além de não ser algo que vai estar realmente sendo voluntário, se a gente pega o último levantamento do Conselho Federal de Psicologia, as pessoas que estavam em comunidade terapêutica, elas estavam em condições extremamente degradantes, em condições desumanas de sobrevivência. São locais que você não tem acompanhamento de profissionais de saúde, acompanhamento médico, acompanhamento com assistentes sociais, com psicólogos, a citar. Se você faz um acompanhamento dentro de um CAPS, minimamente você tem uma equipe multidisciplinar, porque a gente entende que aquele sujeito ele é atravessado e perpassado por diversas questões e que necessitam-se diversos saberes, porque o ser humano é complexo. E aí nós entendemos, aí dentro de CAPS, a gente trabalha dentro da lógica, né, da redução de danos, a gente não vai estar entendendo que somente para aquele sujeito só vai funcionar uma lógica de abstinência e que apenas o cunho da religiosidade que vai estar apresentando uma possível questão de cura, até porque a gente não vem buscando um processo de cura. E aí a gente precisa estar analisando, que foi algo, né, que eu coloquei também, de que cura é essa que a gente está falando, de que normal é isso que a gente está falando, e que de que loucura é essa que nós vamos estar falando. Tudo isso é para atender um determinado padrão, e um padrão necessariamente que esse sujeito ele não vai se enquadrar e que ele não quer se enquadrar, porque é um enquadramento que não é dele, é um enquadramento geralmente que é imposto. Então, quando a gente vai estar falando desses espaços, mesmo a comunidade terapêutica, e aí com o processo da reforma psiquiátrica, a comunidade, e aí você precisa, né, como tudo, né, se a gente olhar nossa própria Constituição, a gente tem, por exemplo, dentro da própria SUS, né, vai estar falando que o SUS, ele é universal, e ele é universal, como a Lília está colocou antes, né, não é somente para a população pauperizada, mas para a população também que tem dinheiro, porém, os serviços, eles vão estar sendo ofertados de forma pelo público, porém, a gente também tem do SUS dizendo que a iniciativa privada ela pode participar de forma complementar, certo? Então, a gente observa que na legislação do Brasil, o tempo todo o empresariado ele está ali, dialogando e está conversando, e ele precisa de legitimidade. Como que ele tem legitimidade? Através das legislações. É assim que o Estado vem entrando para poder legitimar. Com as comunidades terapêuticas, não é algo que é público. Ele vai estar, Tati, mas é filantrópico. É filantrópico, mas você recebe subsídios governamentais para você estar se mantendo. O que a gente vem questionando hoje, se você tem hoje um investimento dentro de instituições filantrópicas, né, que entende que o processo de tratamento deve se dar através de uma lógica de abstinência apenas, ou através de uma lógica de um cunho religioso, e que se hoje gasta 158 milhões de reais, praticamente quase o mesmo valor que é gasto em CAPES, ou por que não se investir em CAPES? O que a gente percebe hoje dentro da política de saúde mental, e aí a gente vai estar falando como um todo, o Brasil como um todo, a gente percebe um sucateamento dentro dos CAPs. E aí a lógica é essa dentro do Brasil, é de sucatear, entender que o serviço público não funciona, para que você possa dar legitimidade ao serviço que é privado.
E é isso que a gente vem pontuando, e é necessário estar entendendo que lógica é essa que a comunidade terapêutica vai estar colocando. Um exemplo, se lançou agora, um exemplo não, né, a título de curiosidade para estar falando, se lançou um edital agora das comunidades terapêuticas, e uma das umas questões que se colocaram é que minimamente deveria se ter uma visita médica a cada 2 vezes por semana, e que não fosse obrigatório a questão da religiosidade, o tratamento apenas com cunho religioso. E não houve uma adesão maciça. Várias outras comunidades terapêuticas, elas decidiram não optar por aquele edital, e agora o edital voltou atrás, eles vão reconsiderar essa questão, por conta que eles querem manter somente a questão da religiosidade. E aí parece que é só uma briga que a gente está tendo com a questão da religião. Não, é porque necessariamente a gente não entende, não acredita que uma lógica apenas de encarceramento, não necessariamente que o sujeito entende o porquê ele está lá e que ele não consegue compreender quais foram as situações que levaram, né, a um uso prejudicial, no caso de álcool e outras drogas, ou no caso de um sofrimento psíquico, a internação, ela não é resultado e ela não coaduna do que a gente entende por tratamento, por cuidado, nem tratamento que a gente entende como cuidado, que a gente vai estar entendendo como cuidado desse sujeito. E a comunidade terapêutica, e aí a gente está falando, né, de uma grande maioria, e aí vai ser várias pessoas que vão dizer, não, Tati, mas eu conheço uma que funciona, mas a sua grande maioria, a lógica é mercadológica, a lógica de venda de serviço. E aí, em que momento, em que local esse sujeito ele permanece? E aí é isso que a comunidade terapêutica ela representa. Ela hoje vai ser apresentada como mais um espaço de tratamento, mas que para a gente realmente acaba não atendendo, porque foge da lógica do cuidado. Obrigada, Tati. Tem uma pergunta aqui também, né, ainda da Ana Gilda, que fala sobre a questão do interesse da volta desses espaços manicomiais, né, que se vem desse Estado patriarcal, racista, fascista, que usa a religião, né, para doutrinar, né, e torturar a população pobre negra. Tu acha que esse interesse, né, nesse espaço, né, um retorno aí aos manicômios, aos hospitais, ou essa questão aí das comunidades terapêuticas, né, é um interesse aí, né, desse Estado patriarcal, né, racista, fascista, Sim. né, até para a gente entender que, assim, já vem desde, né, no início da fala de vocês, quando a gente fala da questão do golpe, né, da Dilma e essa retirada da Dilma, com o governo Temer, né, que a gente sabe que tudo isso foi uma estratégia, né, e logo no governo Temer teve aquela, né, a PEC, né, do congelamento dos gastos aí, né, dos 20 anos, né, e que isso está reverberando aí nos serviços, né, e ouvindo vocês falando sobre essa questão, né, da questão do próprio corpo, da docilização dos corpos, da questão que a Aline pontuou, da patologização, né, e me remete aí aquele documentário, filme, né, do Holocausto Brasileiro, né, de pessoas que não se enquadravam, né, em padrões normativas, né, e aí ditos como loucos, enfim, olhar para aquele momento, né, lá em Barbacena, se eu não me engano, que foi, né, aquele local, e olhar para os dias de hoje, né, e a gente fala assim, nossa, como é que isso ainda é, né, o retrocesso, né, e vocês podem aí contribuir também sobre isso, né, a gente teve tantos avanços, né, lutas, como vocês bem pontuaram, essa questão da participação da população, né, essa questão da gente estar, né, junto nessa luta, pensando na luta antimanicomial, pensando, né, a reforma psiquiátrica, pensando tantas coisas que foram ao longo da história, né, com tantos avanços, papo disso, pensar assim no tempo, o quê? Uns 2 anos aí desse governo, que nós, né, nós estamos entrando, mais 2 anos aí do Temer, um papo de 4 anos praticamente, negócio brum, né? Um retrocesso avassalador, né? Principalmente nessa questão aí da saúde mental. Eu acho que é alguma coisa que precisa
parar para refletir muito sobre isso, né? E a gente precisa entender que interesse tem por detrás disso. Acho que bastante interessante a gente pontuar desses interesses que não saem, né, até da própria questão aí da saúde, do SUS, né, dessa lógica privatista, né, dos projetos que tem em disputa, pensando aí, né, a saúde pública no Brasil, e que a saúde mental não estaria numa linha diferente nessa questão aí, principalmente das comunidades, né, das comunidades aí terapêuticas, e como o capital se apropria disso, né? E que a gente precisa pensar, né, quais são os interesses por detrás de tudo isso, para a gente poder, né, olhar e entender o que está, né, para além das nossas vistas, né, porque a gente precisa de fato entender, né, quando fala dessa coisa do corte, né, das despesas do Estado, dos gastos públicos, como é que isso repercute principalmente na vida, né, dos trabalhadores da área da saúde mental e das mais outras áreas, né? E aí tem uma pergunta, né, que, como você, falando sobre essa questão da falta de investimentos em unidades de acolhimento que deveriam ser um braço do CAPS. Como vocês veem essa falta de investimento? Aí, pegando essa questão, né, que ela fala, como vocês veem a falta de investimento em unidade de acolhimento que deveria ser um dos braços do CAPS? Antes de fazer essa pergunta, explica para a galera, né, o que é a RAPS, né? É verdade. E aí, algumas siglas aí, né? A própria questão do CAPS, CAPS-AD, CAPSI, né? E aí, só para os nossos ouvintes aí, né, algumas siglas, né, entender a lógica, né, por que a gente briga para ter mais CAPS-AD, ou, né, que foi um espaço, né, explica, vou deixar vocês falarem um pouquinho, né, sobre essas 4, né, siglas, o que eles significam, né, o RAPS, CAPS-AD, CAPSI e o CAPS, né, e essa questão de investimentos. Que aí faço a pergunta da Ana Gilda nesse pacote. Vocês podem dividir aí, né, cada um falar sobre um espaço desse. Tá. A parte das siglas não é tão difícil, né? É porque a gente começa em termos de instituição comunitária, digamos assim. O que acontece? Vou só retomar uma coisa. Assim, quando a reforma psiquiátrica começa a falar lá primeiramente, ela começa a falar de humanizar os hospitais. Tudo isso inspirado em experiências internacionais, França, Itália, né, até nos Estados Unidos. Né? Ela pensa primeiramente em humanizar os hospitais, até que chegou o momento, né, que foi a partir de tentativas e erros nisso, né, que foi falado principalmente pela Itália, que não era possível humanizar o hospital, né, que o hospital psiquiátrico ele era um lugar que tinha que fechar, que ele não deveria existir, porque ele priva as pessoas da liberdade, não é possível fazer qualquer tratamento dessa maneira. E aí o Brasil, ele pega essa fala do Basaglia, que é muito importante, né, que é uma figura que chegou a vir ao Brasil, fazer palestras e tudo mais, e debater essas questões aqui. E a nossa reforma psiquiátrica foi muito dentro dessa lógica, de que era para se fechar o hospital psiquiátrico. E aí, o projeto de lei Paulo Delgado, que foi quem o projeto de lei que virou a lei 10.216, que coloca toda a política nacional de saúde mental que a gente defende, ele fala de fechamento dos hospitais psiquiátricos e substituição por serviços comunitários. E aí esses serviços são essas siglas que a gente usa, né? Então, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. O CAPSI, ele é o Centro de Atenção Psicossocial voltado para a infância e adolescência. E o CAPS-AD é o Centro de Atenção Psicossocial voltado para usuários de álcool e drogas. E aí tem outras siglas, né, que é, por exemplo, SRT, que é Serviço Residencial Terapêutico, que é aquelas pessoas que vão saindo do hospital psiquiátrico, por exemplo, não tem mais família, não tem mais para onde ir, ela estava lá no hospital só morando porque não tinha para onde ir. Então, ela vai para esse serviço que é mantido por verba pública, e ali ela vai morar, e ali ela vai ter um cuidador. Enfim, e tem outras que a gente não vai falar de todas, senão a gente fica aqui muito tempo. E RAPS é Rede de Atenção Psicossocial, porque em 2011 foi lançada uma portaria
para poder colocar que a saúde mental ela deveria ser ofertada de maneira integral, não só pelo CAPS. Né? Então, precisaria da atenção básica, dos hospitais, das emergências. Né? Quando a pessoa está em crise, por exemplo, ela precisa ser levada pelo SAMU para o hospital. Então, é um serviço que vai compor a RAPS. Né? Então, a RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. E a unidade de acolhimento, ela também tem uma sigla, UA, Unidade de Acolhimento. Ela é um serviço que vai ofertar essa proposta do usuário, que a comunidade terapêutica lança, né? Não, a pessoa precisa sair da cena de uso, ela precisa ficar num lugar isolado, ela precisa romper, fazer um corte, se restabelecer socialmente. Só que ela não faz isso na prática, ela só impõe a religião. E a unidade de acolhimento, ela é um serviço público, esse sim público, que vai ser mantido com verba pública, que vai ofertar, por um período de 6 meses, o cuidado para aquele usuário para ele se restabelecer fisicamente e socialmente, para ele retomar a vida dele. Porque às vezes a pessoa está tão imersa mesmo no uso da droga que ela perdeu tudo, ela rompeu o vínculo com a família, ela perdeu o emprego, ela está emagrecida, desnutrida e etc. Né? E aí ela precisa de um tempo maior, e o leito de saúde mental, ele é um local para um período curto de internação, né? Que é para a questão mais física mesmo, melhorar, né? E essas questões sociais, e essas questões familiares, esse tempo que o usuário precisa de se reorganizar, né? Então, seria um serviço que ofertaria, mas aí também tem um projeto terapêutico por trás disso, não é a revelia, é um serviço público com profissionais capacitados e tem um período, né? São 6 meses, que aí dentro, o projeto terapêutico tem que ser dentro desses 6 meses aí. Eu falei mais dessa parte dos serviços, né? A Tati acho que pode entrar na pergunta. Sim, posso. E é importante, né, quando a Lília, só para pegar o gancho, né, quando a Lília coloca do projeto terapêutico, o projeto terapêutico ele não é construído somente com o profissional, não é definido exclusivamente pelo profissional que está acompanhando aquela pessoa, mas é uma construção coletiva, porque envolve as demandas daquele sujeito. Então, os anseios dele vão estar sendo construídos com ele, vão estar sendo materializados naquele projeto. É um projeto de vida, mas não é algo que vai atender a minha necessidade enquanto referência daquela pessoa, mas a necessidade dele enquanto sujeito. E aí, por muitas vezes, o projeto terapêutico, por isso que a gente está falando, quando fala de saúde mental, não dá para falar só de saúde mental, a gente vai estar falando de todas as outras políticas públicas que são necessárias para compor aquele sujeito naquele momento. Né? Então, a gente precisa estar falando de saúde mental, a gente vai estar falando de trabalho e renda, a gente vai falando de habitação, a gente vai estar falando de assistência social, a gente está falando das outras demandas dentro da saúde, porque a gente está dentro da saúde mental, está dentro da saúde, mas não necessariamente a gente consegue dialogar de uma forma muito tranquila, porque falar de saúde mental também causa para os outros profissionais, às vezes, um estranhamento de como que vai se dar, né? Como eu vou trabalhar. Então, é algo que a gente também fica num processo que chama de matriciamento, mas é de sentar e discutir e propor ações coletivas com esses outros demais profissionais também, para que possam compreender que o usuário de saúde mental, tanto ele sendo do CAPS-AD, ou ele sendo do CAPSI, ou do CAPS-2, que é para sofrimento psíquico, ele faz parte daquele território, ele vai estar utilizando o Sistema Único de Saúde dentro da atenção básica, dentro da estratégia de saúde da família, ele vai estar no hospital de emergência, porque muitas vezes ele vai ter uma questão clínica, não é somente em ordem de saúde mental. Então, esse é o olhar, é desconstruir ele e tirar o estigma apenas que ele é um usuário de saúde mental. Ele é um sujeito que também tem atravessado uma questão de saúde mental. E trazendo a pergunta da Ana Gilda, que sou suspeita, vou ter que fazer uma rasgação de seda rapidinha, para ela, rapidinho mesmo, maravilhosa, sabe, né, uma companheira de luta de saúde mental, né, a associação, né, presidente da Associação das Cuidadoras Sociais, né, são assim, eu tenho um carinho enorme pela Ana Gilda, a gente conseguiu fazer um trabalho juntas, né, falando sobre cuidado, discutindo cuidado, aprendi e aprendo todos os dias, aprendo muito com a Ana Gilda,
Aprendi muito a falar de saúde mental, de estar nesse espaço, de olhar sobre o trabalho das cuidadoras sociais hoje que estão dentro de serviços residenciais terapêuticos, que continuam, né, num trabalho extremamente exaustante, mas que infelizmente vem sendo, né, assim como as demais políticos, os demais trabalhadores, mas vem sendo atacados, né, não sei como está o panorama, mas até pouco tempo, né, com salários atrasados, elas dando jeito, né, e aí eu coloco elas, porque a maioria são mulheres trabalhadoras, né, de comunidades periféricas, que pegam vários ônibus para poder estar chegando no seu local de trabalho, né, trabalhadoras de saúde mental comprometidas com a saúde mental, e que entende, né, o papel importante que elas têm na luta. Então, assim, é um prazer dialogar e saber que a Ana Gilda está aí participando e na luta com a gente. Quando ela está falando do processo de encarceramento, é algo que a gente também dialoga bastante, eu acredito sim, né? A gente tem uma sociedade patriarcal, homofóbica, que é importante a gente deixar marcado, racista, é o que a gente está vendo hoje dentro de alguns processos de comunidades terapêuticas e espaços desses, aqueles ditos de tratamento de acolhimento, é um processo de encarceramento em massa, só que é um encarceramento que a gente está deslocando da CEAP e do DEGASE. É um acolhimento assistencial. Um acolhimento não, né? Um encarceramento social. É um encarceramento ligado a uma política de assistência, porque por mais que a comunidade terapêutica esteja dentro da RAPS, o financiamento sai da política de assistência. O recurso sai da política de assistência. Então, hoje a gente tem um encarceramento em massa, vinculado e legitimado de uma forma social, e com discurso de filantropia. É isso que é importante, a aparência do processo. A aparência é uma aparência de inclusão, é uma aparência de tratamento, uma aparência que nós vamos estar cuidando, ou, né, ou como se diz, né, o jargão que foi dito aí na última campanha, cuidando de você, né, as pessoas estavam cuidando do outro, uma aparência de cuidado. Mas que cuidado é esse que a gente está falando? Um cuidado que encarcera, um cuidado que proíbe, um cuidado que não fala de liberdade, um cuidado que impõe a sua vontade religiosa, um cuidado que nem todas as religiões elas podem estar participando, talvez, desses editais, né, que a gente não é uma lógica que eu acredito de comunidade terapêutica, mas a gente precisa estar pensando quais são as denominações religiosas que participam desse processo, em sua grande maioria. E, gente, isso está documentado no governo federal, no site do governo federal, né, em sua grande maioria, são ligadas às religiões neopentecostais, né, a gente hoje tem uns 57% ou mais ligadas às religiões neopentecostais, e aí, posteriormente, nós temos a católica, acho que com 26%, e o restante algumas que se denominam que não tem religião atravessada, mas que sim, que na verdade a gente está tendo hoje um grande, e aí é um processo de limpeza urbana, né, quando a Vanessa coloca, né, algo do Holocausto brasileiro, né, quando a gente pega para ler o livro, ou ver o filme, na verdade é atual, só que com outros moldes, a gente só mudou a roupagem, a gente continua um processo de higienização, nós continuamos com o processo de encarceramento, nós continuamos com o processo de aprisionamento daqueles que possivelmente não vão ser ajustáveis. É isso que a gente tem hoje. E aí, em sua grande maioria, é a população negra e periférica, que vai estar sendo colocado, sim. Então, é o que vem sendo colocado, e com uma fala, com uma roupagem, com uma naturalização, porque o que a gente está percebendo, quando se coloca na mídia, quando a legislação vai, a mídia vai para, os governantes vão para a mídia, e colocam que, por exemplo, né, que aí é importante marcar, né, do documento que não pôde ser vinculado da Fiocruz, onde coloca que a maioria da população que usa substância psicoativa não são usuários de crack, são usuários de álcool, e que é lícito. E aí, quanto hoje o governo lucra com a venda de álcool, isso a gente está falando de mercadoria, a gente está falando de serviço. Não necessariamente, e aqui eu não estou fazendo discussão de descriminalização ou de legalização de qualquer tipo de substância, mas a gente está falando de venda de uma mercadoria que é lícita, e é uma mercadoria que automaticamente que causa mais dano à população.
É isso que a gente vai estar falando. E, infelizmente, quando a gente vê um aumento dessa população pauperizada, que é a população negra que está nas periferias, vão ser elas que vão estar, sim, sendo medicalizadas, socializadas, e vão estar sendo conformadas dentro dessa lógica, e que vão estar sendo encarceradas, um encarceramento social. Mas que, na verdade, você não faz uma discussão e uma problematização que, na verdade, isso vem sendo um projeto governamental de higienização, de limpeza urbana. É um processo de limpeza urbana. E acho que é isso que a gente precisa deixar claro e tornar evidente, né? Nem deixar claro, tornar evidente e começar a falar mais sobre isso. Eu acho que é tanto retrocesso, né, quando a Vanessa colocou nesses 2 anos de governo Temer, após o golpe, né, não dizendo que a gente teve alguns processos de retrocesso, né, durante os governos PT, a gente precisa, né, teve isso, mas os retrocessos no governo Temer, os retrocessos, né, no governo Bolsonaro, foram 4 anos de retrocesso, que é uma avalanche tão grande que os movimentos, tem hora que a gente para, a gente não consegue acreditar, porque eu brinco, às vezes eu falo que é praticamente quase todo dia um 7-1. E a gente acorda, infelizmente, algo negativo e de ataque aos direitos da classe trabalhadora. Ataque ao acesso da classe trabalhadora a políticas eficazes. E a gente não está falando de uma política subalternizada, é uma política preconizada e que ele tem acesso ao direito porque ele paga imposto. E quanto vem sendo forte a lógica da meritocracia, de que não acessa porque ele não é capaz de estar acessando. Então, eu acredito, eu espero, né, que eu tenha respondido a Ana Gilda, e eu concordo plenamente. Para mim, todo esse movimento de aumento das comunidades terapêuticas é um processo de encarceramento, sim, dessa população, só que hoje fora do DEGAS e fora do CEAP. E só complementar rapidinho, reproduzindo o que aconteceu com os manicômios, né? Porque Sim. Quando foi criado o primeiro manicômio no Brasil, que foi o Hospício Nacional dos Alienados, que é onde hoje é o FRJ, ali na Praia Vermelha, foi sobre esse lema, aos loucos o hospício, porque essas pessoas estavam aonde? Nas ruas. Né? Elas ficavam perambulando pelas ruas, circulando, e isso incomodava, né? Então agora o que está incomodando, né, é a Cracolândia, a pessoa que passa o dia bebendo, né? Enfim, o público é outro, né? Mas ainda está sobre esse viés de separar aqueles que são considerados escória para a sociedade, né? Porque os manicômios, eles ficavam abarrotados de pessoas que às vezes não tinham nem doença mental, era questão da pobreza, da vulnerabilidade mesmo, né? E do alcoolismo, né? Da toxicomania de maneira geral. Então, na verdade, é outra roupagem para as mesmas questões. Para as mesmas questões. Tem uma pergunta aqui da Thaís, que ela fala sobre essa questão, eu estava até passando o olho aqui, eu falei, gente, cadê ela de novo? Ela fala a questão, né, se vocês veem algum tipo de diferenciação de tratamento para os atos cometidos por diferentes classes sociais. E ela está dando exemplo aqui, por exemplo, dando o exemplo de um jovem de classe média, né, é visto como caso de problemas mentais ou doença mental, e quanto aos jovens da periferia, é tratado como caso de polícia. Estou lendo aqui na íntegra, né? E esse recorte aí, né, como o Ben está pontuando, né, e que tem aí, né, cara, tem cor, tem, né, tem aí bem definido esse recorte, né? Se vocês, em algum momento, vocês já perceberam no atendimento de vocês, na vivência de vocês, essa diferenciação, né, de tratamento aí nesses 2 grupos aí tão distintos, né? Um caso, por exemplo, aí pegando a discussão da Tatiane sobre álcool e outras drogas, essa questão específica, né? E que a gente sabe que a diferença entre um usuário, o que vai ser, né, posto aí enquanto usuário, enquanto vai ser posto aí enquanto traficante, né? Que a gente sabe que tem essa... Vou comentar um pouquinho sobre esse aspecto aí de classe, né? Se você pudesse só
Para não deixar a Thaís no vácuo, assim, eu fico sempre... Não, eu acho super importante, eu acho que a gente precisa analisar, sim, a questão das classes, né? E para mim, fica muito claro o caso do Rafael Braga e o caso do Breno. O caso do Rafael Braga, que foi pego com pinho-sol, e o caso do Breno, que foi pego com toneladas de cocaína, por ser filho de desembargadora. Ele foi internado numa clínica, alegando que ele tinha sofrimento psíquico. E o Rafael Braga ficou preso por tanto tempo. Acho que isso marca. Isso é a questão do quanto a nossa justiça no Brasil ela é extremamente seletiva. E ela é seletiva porque ela marca, sim, a questão territorial. Se a gente pega a política de drogas nos últimos anos, né, a fala do flagrante do policial vai ser considerada e vai ser levada em conta a questão do território. Se a gente pega o último documento, acho que saiu agora há pouco tempo, né, uma reportagem falando de uma sentença de uma juíza, onde ela coloca que ela aumenta a pena da pessoa pela cor da sua pele. Ela aumentou a pena. Isso marca a sociedade racista que nós temos no Brasil. Então, há diferenciação, sim. Eu acredito que lá dentro do CAPS, a equipe sabe, eu gosto muito, eu acabo ficando muito com alguns casos, né, de medida protetiva, e a gente percebe algumas diferenciações, né, não de condução necessariamente também da juíza, mas a gente percebe a condução até mesmo da rede, e o quanto esse processo do sofrimento psíquico também reverbera no usuário. Quando ele chega dentro do serviço, já se sentindo tão mal de estar naquele espaço, não necessariamente porque ele está procurando auxílio, porque muitas vezes alguns deles que são encaminhados, não necessariamente ele faz uso, algum. Mas ele foi encaminhado porque ele, em algum momento, no fim de semana, ele bebeu um pouco a mais. E que, para mim, como trabalhadora, da saúde mental ali, não entendo que ele faça um uso prejudicial a ponto de fazer um acompanhamento dentro de CAPS. Mas a gente acolhe a demanda e continua acompanhando. Mas ele, pela sua situação de pobreza, né, de uma possível, e aí é de miserabilidade, né, porque a gente não consegue hoje, como hoje o governo fala que vai retirar as pessoas da pobreza, se não mudar o modo de produção capitalista é bem complicado, mas a gente percebe o quanto ele se coloca realmente como se ele fosse culpado. E aí a gente percebe que a diferenciação fica muito mais complicado quando ele não consegue se enxergar. E não é uma culpa dele não conseguir se enxergar, porque ele foi construído daquela forma, pelo espaço de onde ele cresceu, o que a sociedade veio colocando, pelo que vieram dito para ele que era certo, o que era errado, né, o que a sociedade impõe para ele de como ele deve ser enquanto sujeito. Então, estar no espaço, às vezes a gente percebe que alguns usuários pedem quando o encaminhamento, eu já fiz atendimento, pedi para não estar no encaminhamento que estava sendo encaminhado pelo CAPS-AD, porque ele sabia que aquilo ali poderia se tornar uma marca. E aí, quando a Thaís coloca, né, se há diferenciação de classe, se há diferenciações de classe, é porque eu não tenho aqui, mas eu posso até te mandar, a gente fez eu fiz um estudo, um bate-papo falando sobre álcool e outras drogas, a gente tem várias reportagens, né, inclusive de território, né, se você coloca apreendido, pessoas foram apreendidas na Zona Sul, e aí quando você vê que é um bairro periférico, traficantes presos com 2 quilos de maconha. E aí na região periférica, na Zona Sul, há pessoas apreendidas com 20 quilos de cocaína. Mas é tráfico, 20 quilos é tráfico. Né? 2 quilos de maconha também seria tráfico, mas é a forma, porque o território vai influenciar de que forma você vai ver aquele caso. E aí você vai estar falando do território, aí eu retiro o território, a cor da pele, aí você tem a discussão de gênero. Então, isso marca, né? E eu acho que não é diferente para a demais população, não é diferente somente para o usuário de álcool e outras drogas, né? Até mesmo quando a Lilian coloca, né, essa nova roupagem que vem se dando, a população que está em sofrimento psíquico também vai estar sendo encarcerada. Só que de uma outra forma, né, que eles colocam na forma de cuidado. E aí a gente tem um retorno da questão do aumento dos leitos com o eletrochoque, dizendo que não vai ser da mesma forma, mas quem garante? Se tudo que vem sendo colocado, eles vêm falando que não é da mesma forma, e aí na prática, na essência,
desses projetos, na essência da discussão da política pública, a gente vem percebendo, sim, que, na verdade, são ataques diretos aos direitos da classe trabalhadora, mas e que, na verdade, vão para se manter a lógica. Então, há diferenciação, sim, Thaís. Aí eu posso até te mandar alguns artigos, algumas reportagens, que é bem gritante. E no processo de trabalho a gente sempre vivencia. E assim, a população que tem mais recurso, digamos assim, ela acaba indo para lugares assim, tipo casas de repouso, né, com outros nomes, mas que na prática também, assim, é claro que você não vai encontrar violações gritantes de violência e tudo mais, mas que na prática também são coisas assim muito complicadas para se chamar de tratamento. Por exemplo, quando eu trabalhei no Centro Rio, a gente atende ali, por ser Zona Sul do Rio de Janeiro, pessoas de toda a classe social. Então, eu já atendi pessoas relatando experiências de internação que pagaram absurdos para lugares em que elas ficavam trancadas. Já falaram de ficar trancado em lugares parecidos com cela, só que tinha cama, tinha a aparência de um certo conforto, mas tinha grade, né? A pessoa perde a sua liberdade, e o excesso de medicação, né? A pessoa passa o dia dopada de remédio, medicação muito pesada. Então, acaba também sendo uma violação, né, com uma outra cara, mas também não quer dizer que quem está com dinheiro ele tem acesso a um bom tratamento psiquiátrico em hospital, não, né? Com uma outra cara. E outra coisa que eu queria falar sobre isso, essa questão da mídia, né? Aquela história dos dois Mateus, né? O entregador e o rapaz que recebe e começa a xingar, a brigar, e que depois vem uma história de que ele era esquizofrênico, né? O quanto que, às vezes, o mau uso da inimputabilidade é uma ferramenta que a justiça tenta, né? Os advogados tentam usar e fazer mão, né? Assim, a gente sabe que, a gente que está no campo da saúde mental, a gente sabe que não é qualquer pessoa que se trata com psiquiatra ou na saúde mental que é inimputável, né? Vai depender muito do caso, né? A inimputabilidade está relacionada com a capacidade de juízo de realidade, e só de olhar aquele sujeito, você vê que não é o caso dele, né? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Mas tem um mau uso disso, sim, e como um juiz, um promotor, às vezes não tem muito conhecimento, infelizmente, isso pode ser utilizado de uma maneira para poder tirar o cara da responsabilidade. Eu já participei de uma audiência de um paciente que não era o caso de ser inimputável, não era nem o caso de ser uma pessoa que deveria estar se tratando num CAPS, mas ele tentou usar disso para ganhar alguns benefícios, não chegou a ser exatamente um crime, era para conseguir alguns benefícios na vida, como pensão e outras coisas, que foi difícil sustentar naquela audiência de que não era o caso dele, que ele tinha condições de responder por si, que ele não deveria ser interditado, sabe? Porque o promotor, o defensor, o juiz, o tempo todo, mas ele não é paciente da saúde mental, ele não tem esse diagnóstico tal, não é esse. E você tendo ali, né, que ser fiel à realidade, e foi difícil sustentar. Então, isso é comum na nossa prática. Às vezes a gente é convocado pela audiência, né, que foi o meu caso, sim, não foi nem porque eu queria estar lá, mas aí você tem que responder, mas eles entendem como se todo mundo que tivesse algum CID, F, alguma coisa, pronto, é louco, né? Não responde por si. Um excesso, em alguns municípios pequenos, tem um excesso muito grande de pedidos de curatela, Barra do Piraí é um deles, justamente por essa visão social e também do judiciário, né? Poxa, eu queria agradecer, estamos chegando ao final de mais uma live, né? A gente ficaria aqui a noite toda, né, debatendo, e eu falo que com profissionais, no caso da Tatiana e da Lília, porque quando a gente trata diretamente, né, desse assunto com profissionais gabaritados, né, fora do senso comum, né, fora aí de qualquer parâmetro, né, que não tem embasamento técnico-científico, né, a gente não leva muito em consideração, e vocês aqui
né, deram uma aula para, né, é claro que o tempo sempre nunca é o suficiente, a gente ficaria aqui muito mais tempo, né, mas o mais importante, mais, né, interessante de tudo isso é poder ouvir vocês, né, que estão aí na ponta, que a gente chama, né, atuando aí diretamente, né, com essas pessoas que são tão violadas aí de seus direitos, como bem a Tatiane pontuou também, a Lília, né, a gente está falando não só especificamente de saúde mental, porque envolve outras políticas, né, e só especificamente uma política não dá conta, né, nessa saúde, nessa educação, habitação, geração, né, de emprego, né, de renda, enfim, e estar com vocês aqui essa noite foi algo bastante proveitoso, né? Tá aí os comentários, depois vocês podem aí acessar, né, os comentários, trocar, compartilhar com a galera. Mas o que eu sempre digo que as lives nossas a gente consegue trazer pessoas altamente qualificadas, comprometidas, aguerridas aí, né, com a luta da classe trabalhadora, né, com a luta aí pelos direitos sociais. E diante de uma sociedade, né, que eu digo que essa pandemia, eu posso estar muito equivocada, mas eu acredito que essa pandemia está revelando também, né, falar, a gente vai mudar, melhorar, né, eu estou vendo algumas coisas não tão, né, vide aí alguns posicionamentos dos nossos governantes, né, Sim. E como lidam, né, e lidaram aí, por exemplo, com essa pandemia desde o seu início, né? A gente está vivendo um período bastante obscuro de negacionismo, né? E a gente traz aí na nossa live de hoje, né, depoimentos aí de profissionais, de falas, né, onde a gente possa sair de mais uma live, né, pensando aí sobre essa questão, né, pensando aí tantas coisas aí tão pertinentes para o nosso cotidiano, né, principalmente por esse desgoverno, né, que impacta diretamente a nossa vida enquanto, né, classe trabalhadora, né, enquanto usuário de serviços públicos, né, e que ninguém está livre aí de absolutamente nada, né. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença, né, da Tatiane e da Lília, né, a todos que ficaram aí conosco mais uma segunda-feira, semana que vem tem mais, né, esse bate-canal, né, dizendo também que a gente está trazendo novidades aí, a gente está com a Carolina, que está com a gente aí, tocando uma frente de trabalho na Academia Saber Mais, que é, né, a questão aí dos preparatórios para residência, para concurso, enfim. Então, a gente, cada dia com uma novidade, né, e mais uma vez, gente, eu só fiz um merchandisingzinho só para a gente terminar a nossa live, né, mas eu queria agradecer mais uma vez a presença né, das duas com a gente aqui. Muito obrigada, Tati, Lília, né? Eu quero agradecer em meu nome, em nome da Amanda, em nome da Academia Saber Mais, né, por essa noite bastante proveitosa. E todos nós, né, todos aqui os nossos alunos, nossos colegas de trabalho, né, os nossos ouvintes que ficarem com a gente, né, para mais um dia aí de bastante troca aí. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Quero se despedir. Um beijo, um queijo. Obrigada. Fica à vontade para a gente encerrar. Pode. Quer começar, Lília? Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, ao convite. Foi super prazeroso poder estar aqui falando um pouquinho, contribuindo um pouquinho também, né, com esse debate. E espero ter esclarecido dúvidas, enfim, ter trazido pontos importantes, né, para o crescimento de todos nós, né, de todos nós profissionais, estudantes, enfim, todo o público que está aqui no debate conosco. E que possam ter outras oportunidades, né? Sempre que tiver, é só chamar. Obrigada, com certeza. Não, olha que a gente... Né? Obrigada. Queria muito agradecer também ao convite, né, da Amanda, da Vanessa, mais uma vez a Lília, né, tá dividido com a Lília, é super bacana, a gente divide casos, divide trabalho, né, a gente dialoga muito, é bem legal a gente conseguir trocar fora do espaço do CAPES, né, Lília, para além dos casos, né, é diferente, a gente conseguiu
trocar. Então, para a gente também foi bem bacana, né? A gente conseguiu dividir. Queria agradecer muito a todas e todos que ficaram, né, até agora, as contribuições. Eu acho que são espaços que eu vi que estava aqui anotando um monte de coisa que é importante para a gente pensar mais um pouco, mas eu gostaria de finalizar chamando, né, todos que estão aqui conosco, né, que vão poder assistir de novo, para que a gente possa permanecer na luta, de mãos dadas, e aí eu coloco de mãos dadas, porque quando um cansar, a gente pode sair um pouco para luta, mas que é importante estar na luta, e estar na luta juntos, todas as formas de opressão, contra todas as formas de violência. A gente está em agosto lilás, a gente precisa estar falando sobre violência contra a mulher, que infelizmente cresceu bastante nesse período de pandemia, mas que a gente precisa estar falando e precisa estar lutando juntos, com todos. Então, queria agradecer, me coloco à disposição sempre, quando precisar, só chamar, para a gente estar contribuindo juntos. Obrigada, gente. Obrigada, Tati. Muito obrigada, meninas. Né? E a gente não deixa não dá essa deixa para a gente, não, que a gente vai agarrar vocês aqui, não vai soltar mais. Mas muito obrigada de coração. Né? E como a gente sempre fala, ninguém solta a mão de ninguém. Né? A gente precisa estar aí, né? Isso agarrados aí na luta, para a gente poder, né, pensar aí, mesmo que 2 passos para frente, 3 para trás, 1 para frente, 2 para trás, 3 para frente, não perca aí nunca a esperança, a força, né, e a vontade de lutar mesmo, né? Acho que isso que é o mais importante. Obrigada, gente, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Beijo. Tchau, até gente. Semana Boa que vem. Noite. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Tchau.